Olá, eu sou o Ricardo, sou fisioterapeuta do SECOM e esse vídeo hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a ergonomia nos trabalhos realizados em casa, né? A gente sabe que muita gente atualmente está em home office, fazendo trabalho em casa, então a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre isso. E para falar sobre isso para a gente convidou o Dr. Marco Antônio. Tá? O Dr. Marco Antônio ele é fisioterapeuta, ele é ergonomista da divisão de saúde ocupacional da DGRH aqui da Unicamp, trabalhou bastante tempo com a gente no SECOM, né, na nossa equipe de fisioterapia, e hoje veio falar um pouquinho para nós aí sobre a ergonomia. Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos lá, a palavra está com você. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Primeiro quero agradecer ao Ricardo, né, em nome do SECOM, o convite e poder estar contribuindo com essa área de conhecimento que hoje está sendo muito emergente, principalmente pela condição que nos foi imposta. Eu digo isso porque nós tivemos que, em dias, semanas e meses, fazermos uma série de ajustes dentro da nossa própria residência, para que a gente pudesse trazer o trabalho dentro de casa e, de uma certa maneira, o trabalho também ele acabou ficando dentro da nossa própria família. E a minha ideia é compartilhar com vocês algumas referências, indicações e ou dicas que possam ajudá-los na ergonomia que você procurou se adaptar hoje, ou mesmo se você pretende fazer aquisição, principalmente de algum bem físico, ok? Vamos lá? Então, nós vamos se concentrar basicamente na ergonomia, né, do chamado trabalho remoto, que é o trabalho que vem sendo desenvolvido por vários profissionais já há muitos anos, e que exige uma certa atenção e cuidados em relação a esse aspecto ergonômico, ok? Então, eu começo falando da organização física do ambiente de trabalho. Acredito que nessa altura do campeonato você já tenha escolhido o local mais apropriado e ou possível para você estar desenvolvendo essas atividades. Então, dois itens físicos são bastante importantes. Se você pensa em adquirir, por exemplo, uma mesa, que nós chamamos de estação de trabalho, eu dou algumas recomendações do ponto de vista de metragem, que são fundamentais. A largura, né, ela deve ter entre 1,20 e 1,40, a profundidade 0,60 a 0,90. Esse é um item muito importante, porque ele permite com que você coloque a tela, seja do teu notebook ou do teu PC convencional, a uma distância que permita com que você também apoie os seus braços. A altura de uma mesa, normalmente, ela já vem compatibilizada ergonomicamente, que deve estar entre 0,70 e 0,72. E importante é que a borda, né, principalmente de apoio dos seus braços, ela seja arredondada para que não comprima essa região onde passam importantes inervações e vasos sanguíneos. Muitos de vocês, com certeza, estão trabalhando numa mesa comum. Então, eu coloco aí duas coisas. Primeiro, evitar mesas de vidro, né, caso necessário que a gente recubra com uma toalha, e onde existe a quina dessa mesa, que você vai fazer o apoio do seu braço, hoje, de custo muito barato, você pode pegar uma proteção do tipo EVA, né,
que são aquelas barras que você encaixa na própria quina, e ou até mesmo colocar uma toalha dobrada. A escolha da cadeira, né, ela tem que ser uma cadeira estofada. O revestimento ele pode ser tanto em curvinho ou tecido. A vantagem do curvinho, que é um couro sintético, né, é que é de mais fácil limpeza. E o tecido, na verdade, ele permite uma melhor respiração em relação ao teu corpo. Em contrapartida, ele tende a sujar um pouco mais. Quanto ao espaldar, que na verdade é o encosto, né, ele tem que ser uma média altura, ou seja, o comprimento dele deve ir até aquele osso das costas que nós chamamos de escápula, né? E ele deve permitir um apoio para a região mais baixa da coluna, que é o apoio lombar. E deve ter ajustes, né, necessários e fundamentais para que você possa regular tanto a altura e, se possível, a inclinação também. Quanto ao assento, a borda anterior, onde vão ficar a região dos seus joelhos, ela tem que ser uma borda arredondada, né? E esse assento ele tem também permitir o controle de altura. Quanto aos braços, não é obrigatório que se tenha, porque você pode ter o apoio na mesa. Porém, se você tem, ou vai comprar uma cadeira que o tenha, que esses braços sejam reguláveis também. Se a sua cadeira é uma cadeira comum, então você vai ter que optar por uma cadeira que seja estofada. E, se necessário, né, você vai ter que colocar uma almofada, ou seja, quando a tua altura não permite o apoio no solo. Okay? Então, algumas adequações posturais, elas são muito importantes. Primeiro passo, qual que é? Eu tenho que regular a altura do assento da minha cadeira, de forma que, ao elevá-lo, os meus antebraços, ou seja, a região do cotovelo, esteja mais ou menos na altura do tampo da mesa. Isso vai dar entre 90 e 110 graus aproximadamente. E aí, eu tenho dois ângulos, que é o ângulo entre o teu tronco e a tua coxa, que eles vão ficar mais ou menos entre 100 e 110 graus. É importante falar, não regule tua cadeira para que fique exatamente a 90. A menor pressão sobre os discos, né, que ficam entre os ossos da coluna, está justamente nessa angulação. E o ângulo entre a sua coxa e o teu joelho, né, que é o ângulo do joelho propriamente dito, ele vai ficar mais ou menos entre 90 e 100 graus. É claro, você não vai ficar o dia todo parado, estático, numa única posição. É muito comum nós flexionarmos o joelho, flexionarmos o tronco um pouco, e isso é bastante saudável, mas que pelo menos a maior parte do tempo você esteja nessa angulação. E aí fica uma dúvida: eu preciso ou não de apoio para os meus pés? A gente sabe que pessoas com mais de 1,70 m, após a regulagem de uma mesa ergonômica, elas normalmente não precisam. Mas caso você necessite, né, existe tanto para você comprar, eu coloquei um modelo simples aqui na tela, mas como também você pode fazer um pequeno ajuste com algum tipo de caixote de madeira, ou pode ser até mesmo algum tijolo, alguma coisa que você tenha de aproximadamente 20 centímetros. Aproximar sempre a cadeira da mesa, parece uma coisa óbvia, mas tem muita gente que fica trabalhando com as costas apoiadas, e aí os músculos das costas têm que exercer uma força muito maior. Quanto aos periféricos, né, ou seja, o seu teclado, o seu mouse e, eventualmente, telefone, procure colocar num raio de ação que fique mais ou menos a 35 centímetros do seu cotovelo, ou seja, mais próximo do teu corpo. Importante garantir um espaço sob a tua mesa, né, para que você possa colocar confortavelmente suas pernas, e a gente pede que evite trabalhar por muito tempo com as pernas cruzadas. Por quê? Porque na região do joelho passam importantes vasos e inervações. Se eu fico muito tempo com o joelho dobrado, eu vou comprimir essas regiões, e aí pode dar
aquele edema, né? Ou seja, aquele inchaço no final do meu dia e, às vezes, até uma sensação de formigamento. Continuando essas adequações posturais, a relação do teu rosto, do seu olhar em relação à tela, eles devem ser feitos da seguinte maneira: distância, aproximadamente 40 a 70 centímetros, né, do teu olhar em relação à tua tela. Embora eu coloquei uma tabela aqui abaixo, que vocês veem que essa relação ela também vai depender muito do quê? Da quantidade, do tamanho da polegada da sua tela. Então, vamos colocar aqui só 2 exemplos. Se eu tiver uma tela de 15 polegadas, por exemplo, né, a minha distância deve ser 60 centímetros. Se for de 19, eu já tenho que aumentar para 80. Uma dica bem prática é que se você colocar o teu braço estendido, né, ele dá mais ou menos esse comprimento que gira em torno de 60 centímetros. Quanto à altura, que na verdade é a direção do teu olhar, né, a tua tela tem que ficar de forma em que o teu olhar ele se direcione para a parte um pouco abaixo do polo superior da tela. Como eu já passei por algumas situações com alguns usuários, se você tem o hábito de usar a lente multifocal, você vai ter que colocar a tua tela mais baixa. E isso vai te obrigar a fazer o quê? A dobrar o teu pescoço para frente, que nós chamamos de flexão. Né? E aí isso pode gerar um certo desconforto ao longo do dia. Então, a dica, não tem outro jeito, quando você estiver fazendo uso do computador e ou leitura, você vai ter que usar um óculos aí auxiliar para enxergar melhor de perto. Quanto à iluminação, se você tiver entrada de luz natural, né, e ou mesmo a luz artificial, evite que essa luz entre ou na frente ou atrás da tua tela, para que se evitem reflexos. E quanto à luz natural, né, ela tem que ser uma luz branca. O que a gente recomenda em termos de ergonomia são 500 lux. Né? Você não vai ficar medindo isso daí, mas é uma quantidade que você entende que permite uma boa visualização. Se você tiver um ar-condicionado e tem o hábito de ligar, né, a tua temperatura vai ficar regulada entre 20 e 23 graus aproximadamente. Celular. Se eu faço uso do meu celular, e celular hoje é uma ferramenta de trabalho, e não necessariamente o teu PC ou o teu note comum, né, eu vou pedir uma coisa importante em termos de ergonomia. Essa imagem que vocês veem aqui embaixo, ela viralizou na internet, e isso faz parte de um estudo, né, extremamente importante que foi realizado com pessoas que fazem uso do celular em relação ao tempo de utilização e o quanto que elas dobravam o pescoço para enxergar a tela. E a grande maioria das pessoas giram em torno de 30 graus de flexão do pescoço. Para você ter ideia, eu saio de uma posição natural de pressão de 6 quilos sobre esses discos no pescoço, que são muito pequenininhos, para 18 quilos. Então, isso gera uma pressão muito grande sobre os discos intervertebrais e pode, ao longo do tempo, gerar não somente desconforto, mas também algumas alterações de ordem degenerativa. Algumas dicas, né, dos periféricos. Se você tem uma tela convencional e que não permite a regulagem da mesma, hoje existem algumas pequenas mesinhas que fazem esse papel, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo da tela. Se você tem o hábito de muita leitura e ou colocar planilhas, existem também alguns suportes, né, de colocação desse material
que pode ser tanto esse exemplo que eu coloquei na tela, ou se você usa, por exemplo, pastas, livros, existe alguma coisa parecida com um púlpito, né? Que é aquele suporte que a gente vê normalmente numa igreja para se colocar a Bíblia. Quanto ao teclado e mouse, também existem teclados mais ergonômicos, como eu coloquei aqui um exemplo na tela. E o que seria um teclado ergonômico? É aquele que permite não somente um bom apoio do seu punho, mas que também ele não exija que você fique desviando tanto o punho para a esquerda. E por quê? Porque se nós formos ver, a letra mais frequente no nosso alfabeto, qual que é? É a letra A, que faz com que muitas vezes a gente tenha que ficar desviando o nosso punho para a esquerda. Estou falando, logicamente, de quem faz muita inserção de dados. Quanto ao mouse, eu coloco dois exemplos aqui, que eles são ergonômicos, né? Esse primeiro mouse que permite um bom conforto, e esse segundo, que ele parece um joystick aí, hoje ele é considerado um dos melhores mouses, porque ele deixa o teu antebraço e o teu punho numa posição que hoje nós chamamos de ergonomicamente a mais adequada. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro, mas ele também é bem mais confortável. E aí eu coloco a última, só voltando um pouquinho, Ricardo, eu coloco uma última imagem aqui, que é o headset, que é o quê? O fone de ouvido. Nós recomendamos para pessoas que utilizam de 50% ou mais do tempo de trabalho, né, falando e tendo que ouvir alguma pessoa. E aí a gente chega, por exemplo, muitos de vocês provavelmente estão fazendo uso do notebook, que sempre foi uma ferramenta excelente de trabalho, mas que ela necessita de alguns ajustes. Se a gente for ver essa imagem da esquerda, né, é uma sala muito bonita, os móveis são muito bonitos, mas eles não são ergonômicos. A cadeira não permite um ajuste, a gente tem um tampo de vidro que comprime a região do antebraço. Então, se você vai fazer o uso frequente do teu Note, vamos pegar essa imagem central aqui, você vai ter que adquirir um suporte de apoio para o teu Note, que tem duas imagens aí, que eu coloco dois modelos, não é caro. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente elevar a tua tela um pouco mais próximo dos níveis recomendados anteriormente. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, eu vou ter que comprar um teclado e um mouse auxiliar? Sim, não tem como, né, você ficar com o punho estendido para manipular o sensor do mouse no teu próprio Note. Então, realmente, isso são aquisições necessárias. E existem no dia a dia o que nós chamamos de alguns mecanismos de regulação para você que está passando boa parte do teu tempo em casa, mas eu coloco esses mecanismos de regulação que você pode estar usando dentro do próprio trabalho também, pelo menos alguns deles. Em casa, a escolha do ambiente é fundamental, aonde, se possível, você possa ficar num ambiente um pouco mais reservado, sem a interferência das pessoas, literalmente da casa, e que você não tenha uma invasão da privacidade no seu trabalho. Importantíssimo, né, embora eu sei que vocês já tiveram alguma coisa nesse sentido, é a organização temporal. E o que eu quero dizer? Assim como você vai para o teu trabalho e você tem o teu horário de trabalho, é importantíssimo você se organizar de maneira que você não ultrapasse esse tempo, que caracterizaria o que a gente chamaria de horas extras de trabalho. E nós estamos vendo que muita gente está fazendo isso daí por colocar coisas do seu ambiente dentro do que seria o seu horário de trabalho. Respeito quem tem os seus filhos e que tem os seus cuidados, né? Mas na medida do possível, tente fazer essa organização, né? E assim mesmo a família.
não ficar disponível o tempo todo para os afazeres faz parte dessa organização. Se for possível, a cada 50 minutos de trabalho, tenta fazer aí 5 minutos, né, ou 10 de uma pausa de intervalo. Vai tomar um café, uma água, nem que seja para você levantar, mudar de posição, né, e continuar trabalhando. Se puder sair, melhor ainda. Que o teu intervalo de refeição ele seja respeitado por você mesmo e que você realmente não faça essa refeição junto com o trabalho. O sono é um item bastante importante, que eu sei que está complicado para muita gente, que está tendo dificuldade em conciliar o sono e ter seus horários de trabalho, e tem muita gente que está trocando. Mas a manutenção do nosso bem-estar, como regeneração de tecidos, né, e isso é importante porque alguns hormônios chamados somatotróficos, né, eles agem principalmente durante o seu sono. Então, se você puder estar dormindo aí, a gente fala entre 6 e 8 horas, né, um horário relativamente recomendável. Música no ambiente de trabalho é bastante confortável para muitos, para outros atrapalha. Eu vou dar o meu exemplo. Se eu tiver que trabalhar e reter informações na leitura ou no entendimento de alguma coisa, a música me atrapalha. Mas fora isso, é alguma coisa, inclusive, que me ajuda bastante. E uma pergunta: o seu celular ele tem que ficar do lado da mesa de trabalho? Se ele é um objeto de trabalho concomitante ao que você está fazendo ao teu note, ao teu PC comum, sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer com isso é não deixe com que informações de mídia façam com que você frequentemente aí pare as suas atividades de trabalho, porque essas interrupções elas vão gerando também um certo estresse. E eu coloco aqui como um mecanismo de regulação a prática de atividade física. E eu não vou determinar aqui para você qual é a melhor, né? Você vai tentar encontrar aquela que te dá mais satisfação e que te dá prazer. E dentro da atividade física, a gente também tem algumas liberações de hormônio, principalmente se forem atividades aeróbicas, e que ajudam a atenuar bastante esse momento que nós estamos passando. Faz parte da ergonomia também o meu dormir. Então, vamos pensar em 3 itens, né? O colchão. Se você for adquirir um colchão, preferencialmente que ele seja de molas, né? Que a gente chama de molas ensacadas, que permite uma excelente distribuição das diferentes partes e pesos do meu corpo ao longo dele. Mas se for partir para um colchão que nós chamamos de espuma, se você pesa até mais ou menos 70, 80 quilos, que ele seja de uma densidade 28. Acima de 33 quilos, né, que ele seja, acima de 70, 80 quilos, que seja uma densidade de 33. E se você é uma pessoa que apresenta sobrepeso hoje, tem que ser uma densidade de espuma um pouco maior, né, igual a 45. Quanto ao travesseiro, a minha orientação não é só técnica, mas eu também tenho, preferencialmente um que seja de látex, né? Não precisa ser esse da NASA, que custa muito caro, né? Hoje você tem várias alternativas aí. E que ele tem uma altura que, se você estiver de lado, que ele preencha um espaço entre a orelha e o ombro. Quanto à posição, a melhor, ou as duas melhores posições, são deitado em lateral e ou barriga para cima. Se for lateral, tem muitas pessoas que gostam de colocar, né, um travesseiro ou um rolo, como esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e que permite um excelente conforto para a tua coluna também. Porém, nós não ficamos parados durante todo o dia, nós viramos frequentemente. E isso é muito natural,
Por isso que a escolha do teu colchão é fundamental para atenuar um pouquinho essa sobrecarga sobre a tua coluna. E para que você possa conciliar o teu sono de uma maneira bastante favorável, né, a gente pede aí que não tenha o hábito de ficar visualizando muito o celular antes de dormir, para que você possa fazer isso de uma maneira mais saudável. Então, quero agradecer a vocês a oportunidade e me coloco à disposição, junto com o Ricardo e a equipe de fisioterapia, no sentido de, eventualmente, colocar mais alguma informação que possa estar te ajudando. Foi uma falha minha, mas eu peço que o Ricardo depois coloque na apresentação aí o meu e-mail institucional. Obrigado. Ok, professor Marco Antônio, obrigado. Eu, em nome do SECOM, agradeço, né, a sua participação. São informações extremamente importantes aí para a nossa comunidade da Unicamp. Bom, se possível, se tivermos outras oportunidades, a gente pode fazer um outro bate-papo como esse, que vai ser muito legal. Tá joia? Obrigado, Marco.